Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar da análise dos demonstrativos financeiros da Alpargatas, muito conhecida aí pela fabricante da Havaianas. Bom, vamos falar um pouquinho aqui do balanço patrimonial da empresa. A gente consegue verificar aí que é dividido em três partes: ativo total, passivo total e patrimônio líquido. O ativo total são todos os bens e direitos da empresa, ou seja, aí o que faz a empresa funcionar, os maquinários, o dinheiro que ela tem, os investimentos, os estoques, então, ou seja, é o que faz a empresa funcionar de fato. É o maior volume financeiro, ou seja, aí, em questão de patrimônio da empresa aí, a questão operacional que faz ela funcionar de fato, os direitos que ela tem a receber aí, é o maior volume financeiro, então isso daí é muito bom. Um outro aspecto também, principalmente aí de 2021, possivelmente a empresa ela fez aí captação, aumento de capital ou teve emissão de ações, que aumentou a questão do patrimônio líquido da empresa, ou seja, a empresa aí fez a aplicação mais de recursos próprios, diminuindo um pouco a questão dos recursos de terceiros. Ou seja, a partir de 2021 a empresa está sendo mais financiada com recursos próprios do que com recursos de terceiros, que é muito bom assim, que não, diminui a questão do endividamento da empresa, reduzindo também os custos com despesas financeiras que são juros sobre os empréstimos e financiamentos, que é um capital que tem custo, né? E a gente tem um passivo aí que é um menor volume financeiro da empresa, só alguns períodos aí que o passivo foi maior que o patrimônio líquido. No todo aí a empresa foi sempre mais financiada com recursos próprios do que com recursos de terceiros. Isso daí é muito bom para uma empresa consolidada. Bom, a gente tem um circulante operacional, aqui é o capital, os recursos que a empresa tem de curto prazo aí no seu ativo, que eu gosto de analisar. A gente consegue verificar aí que está bem parelho ali o caixa, o contas a receber e o estoque. Teve alguns períodos que o caixa da empresa foi alto, mas logo se corrigiu, possivelmente foi a venda ou entrada de recursos, né, através de empréstimos ou financiamentos ou recursos próprios. Teve um outro ápice aqui, mas no todo ali praticamente eles se dividem, o contas a receber, o caixa e os estoques. Teve um aumento do estoque aqui no meio de 2022, possivelmente para atender aumento de demanda. Bom, a gente tem os empréstimos, mas aqui do circulante operacional nada de surpreendente. Tá bem mantendo um bom controle, com exceção aí do aumento do estoque, possivelmente para atendimento de demanda. Bom, vamos falar um pouquinho dos empréstimos, que não está no ativo, mas sim no passivo, pois é uma obrigação que a empresa tem com terceiros, que são os bancos. E financeiras, né, a gente consegue verificar aí que praticamente metade da dívida está alocado no todo aí, metade da dívida está alocado a longo prazo, outra metade a curto prazo, com exceção aqui em 2022, aí o meio de 2022 e o final de 2022 até o começo de 2023, a gente consegue verificar que a empresa negociou essa dívida, ou ela captou mais empréstimos e financiamentos, ou alocou essa dívida para longo prazo. O ideal é que o maior volume financeiro das dívidas esteja alocado a longo prazo, assim a empresa tem um tempo hábil para poder honrar com esses compromissos. Mas apesar que a empresa não precisa ter muita preocupação com esses empréstimos e financiamentos, pois ela tem um ativo alto e ela tem recursos próprios muito alto também. Então, o nível de dependência de empréstimos e financiamentos e a participação dos empréstimos e financiamentos no patrimônio da empresa não é tão impactante assim. Então a empresa está fazendo um bom controle aqui dos empréstimos e financiamentos. Bom, a gente tem um volume de vendas da empresa, vem tendo algumas variações, né? Geralmente final do ano aumenta aí um pouquinho o volume de vendas, mas no todo ela vem mantendo uma média. Teve uma queda no período da pandemia, que foi um período ruim para todo mundo, mas na média ela conseguiu se recuperar. E ela vem mantendo aqui essa média de vendas nesse patamar. Bom, a gente tem um resultado bruto, o primeiro nível de lucratividade da empresa. Também nada surpreendente, com alguns altos e baixos, mas sem uma tendência definida ainda. Bom, a gente tem um resultado operacional da empresa. Esse aqui é um dos mais importantes que eu gosto de avaliar, porque aqui a gente verifica se a empresa como um todo ainda se envolve receitas, despesas financeiras, imposto de renda e contribuição social, se a empresa é lucrativa ou não. Ela vinha mantendo aqui um altos e baixos, um mercado cíclico, né? Mercado de moda, mercado muito cíclico, geralmente tem uma alta no final do ano, alguns períodos esporádicos, como Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais. Teve um prejuízo aqui na época da pandemia e
veio se recuperando, teve uma leve correção em 2022 e teve essa queda forte, esse prejuízo. Ah, a empresa está quebrando, não vendeu nada, porque não. É que contabilidade é uma coisa que você tem que olhar com carinho. O que ocorreu aqui? A empresa, ela vendeu algumas operações para uma empresa e essa empresa não pagou. E como uma avaliação de risco de não recebimento dessa venda, a empresa provisionou isso daqui como uma perda já. Se ela receber, ótimo, isso daqui vai lá para cima logo logo. Mas como tem um risco dela não receber, ela já por segurança ela provisionou isso aqui como uma despesa, que aumentou aqui fortemente o prejuízo da empresa. Mas não foi porque ela vendeu menos, porque ela está quebrando, não. Isso daqui na contabilidade tem algumas coisas que por lei que são algumas questões de risco, você consegue provisionar essa perda, mesmo que ainda você não tenha perdido de fato, a empresa provisiona isso daqui como uma despesa, um risco, uma despesa de risco, mas não é nada que entristeça, que é preocupante. É preocupante se a empresa não receber, né, dessas operações, porque é um dinheiro perdido, né? Ela vendeu uma parte das suas operações, ela vende visando aí geração de caixa, mas aqui não é um prejuízo por a empresa está quebrando, não. Isso aqui é uma jogada de contabilidade que a empresa consegue provisionar o risco. Se ela receber, isso aqui volta para normalidade. Até nos próximos períodos, mesmo se ela não receber, isso aqui vai voltar para a normalidade. Aí a gente tem os lucros e prejuízos do período. A gente consegue verificar aí que vinha mantendo uma tendência de mesmo patamar. Teve uma recuperação forte aqui entre 2021 e 2022. Teve esse prejuízo fortíssimo que eu já expliquei para vocês. O porquê, né? Aqui já envolve receitas, despesas financeiras e o imposto de renda, tá? Aqui ainda o resultado operacional não envolve, aqui já envolve os impostos e a receita e as despesas financeiras. Teve esse prejuízo forte, igual eu já expliquei. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, sucesso a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar um joinha aí no vídeo, que motiva demais aí para trazer novos conteúdos. Sucesso a todos, até mais.